Olá, sejam bem-vindos a um episódio muito especial de Ler Sem Ver, agora de volta depois de passadas as festividades da Páscoa. E aqui, esta semana, ficou marcada pela morte do Papa Francisco. Não foi de todo uma morte inesperada, dado o seu debilitado estado de saúde, mas ainda na véspera, na Páscoa, ele tinha-se dirigido aos fiéis de Roma, tinha acenado. Notava-se que estava muito debilitado, mas notavam-se algumas melhoras. E na segunda-feira fomos confrontados com a morte do Papa. Terá sido um problema de saúde que não tinha nada a ver com o que ele sofria, de doença respiratória. Foi uma doença súbita. E então o Papa Francisco deixou-nos, mas deixou uma marca bastante grande na Igreja. Pode-se dizer que ele devolveu a Igreja à simplicidade de Cristo, digamos assim, não quis toda a opulência, todo o glamour, digamos assim, que o Vaticano é acusado de ter. E o Papa Francisco também nos deixou grandes e sábias palavras. E aqui neste livro, Deus quer que sejas feliz, que foi o que eu escolhi hoje para falar. Ele transmite aqui lições, verdadeiras lições de simplicidade, humildade para com as pessoas, instando-as a escolher Deus em detrimento dos bens terrenos, da ganância, dos vícios, enfim, de tudo o que seja terreno, pois para o outro lado não vamos levar nada a não ser Deus no coração. E há aqui frases que me chamam a atenção neste livro. A principal é que o sudário não tem bolsos. Ele conta a história, essa história julgo que está na Bíblia, de um homem muito rico que só pensava em bens materiais, em construir um celeiro maior para os seus cereais, para abarcar o seu futuro, até que Deus, ou Jesus, não sei bem, lhe disse que ele ia morrer nesse mesmo dia. Não adianta nós estarmos a pensar muito além, porque só Deus é que sabe o que nos espera na vida. Muita gente assambarca grandes fortunas, consegue acumular e, como o Papa diz aqui, o sudário não tem bolsos. Depois, em relação aos vícios, ele tem uma outra frase bastante marcante. Não nos devemos guiar e iludir com os vendedores de fumo. Aqui em relação aos vícios, em relação à juventude que seguia pelos vícios, pelo imediato, pelos reality shows, pelas redes sociais, tudo isto são bens terrenos e efêmeros. Passada a felicidade do momento, o jovem, nomeadamente, entra em depressão. Só mesmo aceitar Deus no coração é que garante a felicidade efêmera, aqui segundo as palavras do Papa Francisco. Depois ele dá aqui uma outra ideia, que nas pedras mais áridas Deus cria as flores mais bonitas. Também é uma grande frase do Papa Francisco, aqui a dizer que Deus ama as criaturas que construiu ou que criou por igual. Não faz distinção. Se a pessoa praticar o bem, tem o caminho de Deus, não é preciso ser santo, ser padre, ter uma vida bem religiosa, passar provações, como acontece com os santos. E fazer o bem é melhor do que não fazer nem o bem nem o mal. Também é outra destas frases marcantes de algumas intervenções do Papa Francisco ao longo de todos os seus anos de pontificado. Ele que termina agora com a sua vida este pontificado que certamente marcou a Igreja Católica pela positiva, sendo jesuíta, e ele abdicou dos bens materiais. Há uma série de protocolos que não estão a ser cumpridos hoje no funeral do Santo Padre, porque ele assim o quis e devolveu à Igreja toda a sua simplicidade, pois no tempo de Jesus não havia luxo, não havia opulência, não havia nada. E o Vaticano sabe-se que acumulou uma grande fortuna, e ele também fez reformas no Banco do Vaticano, que é acusado de assambarcar grandes fortunas, digamos assim.
também pugnou pela limpeza da igreja dos abusos sexuais, teve muita atenção a essas situações. Foi sem dúvida um pontificado de 12 anos muito marcante deste Papa que veio de Buenos Aires, o Papa Francisco, que agora vai a enterrar, neste preciso momento em que eu estou a gravar, estão a decorrer as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, um Papa que sem dúvida marcou a Igreja e com as suas palavras marcou o coração de cada um. E assim estamos de regresso do Ler Sem Ver com esta homenagem. Houve uma homenagem que ficou por fazer a Mário Vargas Llosa, mas isso terá de ficar para a próxima semana, que está prometido. Não me esqueci. Para a semana teremos de falar de Mário Vargas Llosa, que mais ou menos sensivelmente com a mesma idade do Papa também partiu desta vida. E assim é o episódio de hoje muito especial. Boa semana e boas leituras.